Nos últimos anos, as grandes cidades dos Estados Unidos têm passado por um processo surpreendente e preocupante de decadência. O que antes eram centros vibrantes de crescimento econômico, progresso e oportunidades, estão se transformando em focos de miséria. A imagem próspera que essas metrópoles já projetaram para o mundo foi substituída por um cenário desolador, marcado pela pobreza, insegurança, falta de moradia e uma crise social que afeta milhões de pessoas. Esse fenômeno, além de chocante, levanta questões importantes sobre o futuro dessas cidades e do país como um todo. Como é possível que regiões que por décadas foram o motor econômico do país estejam hoje à beira do colapso? Neste vídeo, vamos investigar as causas e consequências dessa transformação e como as grandes cidades americanas estão mergulhando em um abismo do qual parece não haver escapatória. Um dos aspectos mais alarmantes dessa crise é que ela não se limita apenas às áreas tradicionalmente desfavorecidas ou marginalizadas. Pelo contrário, o declínio social e econômico se espalhou até mesmo para algumas das regiões mais ricas e desenvolvidas do país. A crescente presença de acampamentos de sem-teto em cidades que antes eram símbolos de poder e sucesso é um sinal claro de que algo está profundamente errado no sistema atual. Ao mergulharmos nessa problemática, fica evidente que essa situação não aconteceu da noite para o dia. É o resultado de anos de políticas econômicas equivocadas, aumento da desigualdade e falta de visão de longo prazo. O que está acontecendo nessas cidades é um reflexo de uma economia e de uma sociedade que perderam o rumo, e as consequências são mais visíveis e devastadoras do que nunca. Um dos sinais mais visíveis do declínio das grandes cidades americanas é o aumento dramático da população em situação de rua. Em questão de poucos anos, milhares de acampamentos surgiram em cidades de costa a costa. E isso não se restringe apenas aos bairros tradicionalmente mais vulneráveis, mas também a lugares que durante muito tempo foram vistos como redutos de prosperidade. É chocante ver como áreas que antes eram centros de inovação e riqueza agora estão tomadas por barracas, lixo e pessoas abandonadas à própria sorte. São Francisco, outrora o coração da indústria tecnológica global, é um exemplo emblemático dessa situação. Atualmente, a cidade enfrenta uma crise de moradores de rua tão grave que as autoridades parecem estar completamente sobrecarregadas. Em 2022, foram registradas mais de 28 mil reclamações relacionadas a problemas de saúde pública, a maioria delas ligadas à proliferação de ratos e dejetos humanos. As ruas estão tomadas pelo lixo, e as condições sanitárias são calamitosas, colocando em risco não apenas a vida de quem vive nessas condições, mas também a dos moradores que tentam levar uma vida normal. A verdade é que a falta de moradia atingiu proporções epidêmicas em muitas das grandes cidades do país. Los Angeles, Nova York, Portland, Seattle, Denver e Chicago são apenas alguns exemplos de cidades que vivenciam um declínio semelhante. A situação chegou a um ponto em que mesmo os esforços das autoridades locais para conter a crise parecem insuficientes. Em Los Angeles, mais de 620 milhões de dólares foram gastos em programas para combater a falta de moradia em 2021. Mas, em vez de diminuir, o número de pessoas em situação de rua aumentou 16% em apenas um ano. Essa tendência se repete em outras grandes cidades, onde investimentos milionários não têm se traduzido nos resultados esperados. E é importante destacar que a falta de moradia não é um problema que afeta apenas os mais pobres ou marginalizados. Cada vez mais pessoas da classe média correm o risco de perder suas casas devido ao custo exorbitante de vida e à crescente desigualdade econômica. Os preços dos imóveis dispararam, enquanto os salários não acompanharam o mesmo ritmo, deixando milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional. Morar em uma grande cidade do país se tornou inviável para muitos, e a consequência direta disso
é o aumento da população em situação de rua. Um dos principais fatores que contribuem para o colapso das grandes cidades é a inflação galopante, que tem corroído o poder de compra dos americanos. Em um cenário onde os preços de produtos e serviços básicos não param de subir, enquanto os salários permanecem estagnados, a qualidade de vida de milhões de pessoas despencou. O que antes era acessível se tornou artigo de luxo. Aluguéis, que já eram caros, se tornaram impagáveis. Em cidades como Nova York, Los Angeles e Chicago, os preços dos aluguéis subiram de forma assustadora, levando cada vez mais pessoas à beira da pobreza. E a inflação não afeta apenas a moradia, mas praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Os custos com alimentação, saúde, educação e transporte aumentaram tanto que muitas famílias estão tendo dificuldades para colocar comida na mesa. Estudos indicam que mais de 60% dos americanos vivem de salário em salário, o que significa que qualquer imprevisto ou aumento de despesas pode levá-los à falência. Essa situação criou um ciclo vicioso, no qual as pessoas, sem condições de arcar com o básico para sobreviver, se veem cada vez mais desesperadas. Muitas delas estão optando por abandonar seus empregos, pois os salários que recebem já não são suficientes para garantir uma vida digna. Isso tem provocado uma queda na produtividade e um aumento da pobreza nas principais cidades do país. O cenário é ainda mais preocupante para as famílias jovens, que se veem diante de um custo de vida exorbitante para criar seus filhos. Só para se ter uma ideia, o preço das creches aumentou 2.000% desde 1970, tornando quase impossível para muitos casais arcarem com os custos de cuidado com os filhos enquanto trabalham. Se já não bastasse, o sistema de saúde, que já era caro, se tornou ainda mais inacessível. Os planos de saúde tiveram um aumento de 4% entre 2011 e 2021, enquanto a franquia e os medicamentos de marca subiram 236% entre 2009 e 2018. Tudo isso contribui para uma população cada vez mais endividada. Os americanos estão se afundando em dívidas em um ritmo alarmante, não para adquirir bens supérfluos, mas para sobreviver. A combinação de baixos salários, custo de vida altíssimo e inflação galopante aprisionou milhões de pessoas em um sistema que parece estar fadado ao fracasso. Enquanto os sinais de colapso são visíveis para todos, muitos líderes políticos e sociais parecem viver em uma realidade paralela. Enquanto as cidades mergulham no caos, a resposta de muitos daqueles que estão no poder tem sido, na melhor das hipóteses, insuficiente e, na pior, completamente omissa. Um dos problemas mais graves é que muitos desses líderes não vivem nos locais afetados pela crise. Em vez de se depararem com a realidade diária da pobreza, da falta de moradia e da violência, eles residem em bairros nobres, distantes do caos. Essa desconexão se reflete na falta de políticas públicas eficazes para lidar com o problema. Em vez de atacar as causas reais da crise, como a falta de oportunidades econômicas e o alto custo de vida, os políticos parecem mais preocupados em passar a imagem de que está tudo sob controle. A realidade, no entanto, é que as cidades estão ruindo, e a situação tende a se agravar ainda mais sem uma intervenção enérgica. Los Angeles é um caso particularmente preocupante, onde a crise de moradores de rua atingiu proporções catastróficas. Apesar de milhões de dólares terem sido investidos para tentar solucionar o problema, os resultados têm sido pífios. Os acampamentos de sem-teto se espalharam por toda a cidade, do centro aos bairros mais ricos, e as condições de vida nesses locais são cada vez mais insalubres. Já há relatos de funcionários públicos que contraíram doenças como o tifo devido às condições precárias em que trabalham, e as ruas da cidade se transformaram em verdadeiros lixões a céu aberto. Em Nova York, a situação também é alarmante. Apesar de a cidade ainda ser um dos principais centros financeiros do mundo, as ruas estão tomadas pelo lixo. Em alguns bairros, é quase impossível andar pelas calçadas devido ao acúmulo de sacos de lixo e entulho,
Nova York ainda é um símbolo de riqueza e sucesso, mas a verdade é que a qualidade de vida na cidade se deteriorou drasticamente nos últimos anos. A omissão dos líderes políticos é preocupante e perigosa. Se medidas eficazes não forem tomadas para conter essa crise, a situação tende a se agravar ainda mais. As cidades estão à beira do precipício, e se soluções reais não forem encontradas e implementadas com urgência, poderemos testemunhar um colapso total em um futuro próximo. Como resposta à crise, milhões de pessoas estão optando por abandonar as grandes cidades em busca de uma vida melhor. Estima-se que, desde outubro de 2021, 8,93 milhões de pessoas deixaram as grandes áreas metropolitanas, migrando para regiões mais seguras e acessíveis. As cidades mais afetadas por esse êxodo são Nova York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Baltimore e Cleveland, onde os moradores não veem mais futuro e segurança. O movimento migratório mais intenso é em direção ao sul e ao sudoeste do país. Estados como Texas, Arizona e Flórida têm recebido um grande fluxo de novos moradores, que buscam escapar das cidades mais caras e perigosas do país. Essa mudança demográfica é uma das mais significativas que os Estados Unidos vivenciaram nas últimas décadas, e suas consequências a longo prazo ainda são incertas. Um dos principais motivos para esse êxodo é a sensação de insegurança. Em muitas cidades grandes, as pessoas não se sentem mais seguras para andar nas ruas e não acreditam que a situação vá melhorar tão cedo. Isso tem levado muitas famílias a buscarem ambientes mais tranquilos e seguros para criar seus filhos, o que tem provocado uma verdadeira migração em massa para áreas rurais ou cidades menores. Além disso, o custo de vida nessas cidades se tornou proibitivo para a classe média e baixa. Com aluguéis e imóveis nas alturas, muitas pessoas simplesmente não conseguem mais arcar com as despesas. Em vez de lutarem para sobreviver em um ambiente cada vez mais hostil, elas estão optando por recomeçar suas vidas em lugares onde possam ter mais qualidade de vida e segurança. Essa mudança demográfica tem um impacto significativo na economia e no tecido social das grandes cidades. À medida que as pessoas abandonam esses centros urbanos, a arrecadação de impostos diminui, o que limita os recursos para a manutenção da infraestrutura e para a oferta de serviços públicos. Isso cria um ciclo vicioso, no qual a perda de moradores e de recursos torna as cidades cada vez menos atrativas, o que leva mais pessoas a abandoná-las. Diante desse cenário desolador, muitos americanos se perguntam como se preparar para o que parece ser um colapso econômico iminente. Os sinais estão por toda parte, uma recessão profunda se aproxima, e as grandes cidades serão as mais impactadas. A possibilidade de convulsão social, saques e caos generalizado é real, e quem não se preparar poderá enfrentar situações muito difíceis em um futuro próximo. Uma das recomendações mais comuns é quitar todas as dívidas o mais rápido possível. Em um cenário de instabilidade econômica, a independência financeira é fundamental. As pessoas precisam se organizar para zerar suas dívidas e criar uma reserva de emergência que permita que elas atravessem a tempestade que se aproxima. Além disso, é importante que as pessoas comecem a pensar em alternativas para garantir sua subsistência. Aprender a cultivar seus próprios alimentos, estocar suprimentos básicos e reduzir a dependência dos serviços públicos pode ser crucial nos próximos meses e anos. Ter autonomia para suprir as próprias necessidades será um diferencial em um mundo onde as grandes cidades talvez não consigam mais oferecer a estrutura e o suporte que ofereceram até então. Em resumo, as grandes cidades dos Estados Unidos estão em crise. A pobreza, a falta de moradia, a inflação e a omissão dos líderes estão levando essas metrópoles à beira do colapso. Se medidas drásticas não forem tomadas rapidamente, o futuro dessas cidades parece sombrio. Para muitos, a única opção será se preparar para o pior
e encontrar maneiras de sobreviver em um mundo que parece estar mudando mais rápido do que imaginávamos.